né? Então, e aí, gente, também há pastores e pastores, também não quero entrar no mérito da questão, né? E de novo, seja Igreja Universal, coisa e tal, eu não acredito que o problema seja o pastor da Igreja Universal da tua comunidade aqui. Mas se nós for falar dos intentos do nosso querido Edir Macedo, enfim, pra mim não tem nada de bom ali. Cada um, opinião é que nem bunda, cada um tem uma, cada um tem a sua, ok? Então, gente, vamos voltar lá, né? Como o Vaticano teria muito a perder na questão religiosa, é evidente isso. No momento que tu descobre que Deus, que tu não precisa de um intermediário para chegar a Deus, o que vai fazer? Gente, agora eu falei a frase que é o âmago da questão dentro do segmento religioso, dogmático da coisa. O grande problema, né, o grande medo de todas as instituições religiosas que lucram com isso, que subsistem com isso, né, a exploração da fé, a religião, os donativos da igreja, né, isso é o que sustenta eles e toda a cadeia, né? Então, se por acaso a humanidade descobre uma verdade que é: nenhum ser humano da face da Terra precisa de nenhum templo ou de nenhuma outra pessoa para o orientar, o guiar no sentido de conexão com Deus. Isso é possível que cada ser humano faça por conta própria. Entendeu? Tu não precisa de nem... Cada ser humano, gente, tem um link direto com a sabedoria suprema. Ok? Só que isso, né, se a gente descobrir isso, a gente vai... Não, mas pra que eu vou querer intermediário que pode até fazer aquele papel telefone sem fio e distorcer a informação no meio do caminho, se eu tenho ligação direta com o cara lá? Esse é o grande problema. Essa é uma verdade que nenhuma religião quer que as suas ovelhinhas descubram. Então a gente tem que separar as coisas, a gente tem que ser muito responsável para entender e também não jogar tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco e, né? Por exemplo, quando eu falei na questão da diretriz, é lógico que tu vai ter que dar uma educação para uma criança. É evidente isso. O que eu quero dizer é que tu ensinar uma criança, dar as diretrizes para ela, de acordo que, a partir do momento que tu sabe quais são as realidades do universo e tu passa a coisa certa, é uma coisa. Agora, tu ensinar uma coisa que não é verdadeira, entendeu? Aí é onde se induz ao erro, né? Conscientemente ou inconscientemente é outra coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas a realidade é que todo ser humano tem uma ligação direta e tem muita gente que atravessa esse meio de caminho, que lucra com essa intervenção e que para eles não é interessante que essa intervenção seja extinta, né? Que acabe com isso. Palavras bem simples de entender, né? Não querem perder a teta, ok? Então vamos adiante, gente. Então, sabendo de tudo isso, né, o Vaticano tinha sérios interesses em que este contato com o Papa do João XXIII não viesse à tona, para esconder a questão, né, da vida extraterrestre. Como os Estados Unidos também tinham muito a perder, né, um perde por causa da religião, outro perde por causa da política e da questão econômica e da supremacia bélica que eles estavam prestes a conquistar, é a coisa mais natural do mundo que os dois se juntem para dizer... Olha que interessante, gente, né? Olha os links que o Careca faz aqui. Quando o Tesla inventou a tecnologia libertária aquela, né? Que nós não ia precisar de fio, de eletricidade vinda de hidroelétrica e coisa e tal. E que nós não ia precisar de gasolina nos nossos carros, né? E o motor, a combustão não seria necessário porque o motor elétrico seria mais eficiente, né? Barato e não custaria nada. 3 grandes indústrias que dominam o mundo até hoje tinham tudo a perder. Então eles se juntaram para boicotar o Tesla. Quem eram esses 3, né? JP Morgan. O JP Morgan era justamente o cara que patrocinava as pesquisas do Tesla. Ele detinha o monopólio do cobre. Então, se a energia elétrica fosse transmitida pelo ar, que foi a experiência que o Tesla fez com a torre dele lá, que ele acendeu 6 quilômetros de lâmpadas cravadas na terra ao longo de uma estrada, sem fio nenhum, transmitindo a energia pelo ar, né? E o JP Morgan prestes a vender cobre para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro ia precisar de fio para conduzir a energia elétrica.
O que seria do grande monopólio do cobre do JP Morgan se a invenção de Tesla desse certo? Qual era o outro grande prejudicado? Rockefeller. O Rockefeller naquela época lá, ele estava... o velho John Rockefeller, né? O David Rockefeller, que morreu há pouco tempo, era o filho, se não me engano, né? E daí o Rockefeller, enfim, o da Standard Oil, lá atrás, né? Ele tinha também muito a perder, por causa que se o mundo não precisasse da gasolina que ele estava começando a fabricar ali, o que seria do império e da fortuna dos Rockefellers que são até hoje? Então era outro cara extremamente interessado em que a tecnologia do Tesla não viesse à tona. E qual era o outro cara? O próprio Henry Ford. Por quê? Porque o motor a combustão, que o Dedos de Graxa, né, era o apelido dele, chamavam ele de louco, ele ficava na cozinha da casa dele tentando desenvolver o motor lá, né? Agora tem os documentários todos sobre a história do Ford. O cara, né, eles desenvolvem o motor a combustão. E aí vem o cara com motor elétrico, é outro cara que tentou tudo a perder. Então se juntam essas três figuras, entendeu? E boicotam o Tesla. Dizendo que muita gente ia perder. E aí onde é que entra o governo, o interesse do governo? Se eles têm que taxar tudo, né? Imposto no cobre, imposto na gasolina, imposto não sei o quê. Como é que eles vão taxar a energia que vem de graça pelo ar, que não teria nem como medir o consumo? Não teria nem aonde colocar o contador. Que a questão foi essa, né? Quando o Tesla mostra essa coisa maravilhosa, o JP Morgan disse: isso é fantástico, onde é que a gente coloca o contador? Aí o Tesla disse: tu não entendeu, isso é liberdade, isso é energia grátis para a humanidade. E eu vou perder o meu dinheiro que eu vou ganhar vendendo cobre? Não, pá! Entendeu, gente? Então se junta nesse outro momento. Olha o exemplo, e eu estou dizendo isso só para ver como é fácil, né, entender a mente humana, como quando algo que diz respeito aos seus ganhos pessoais estão totalmente em risco. Tu descobre a mina de ouro, aí vem um cara pra botar areia no teu negócio, aí tu, puta merda, né, velho, vou ter que fazer alguma coisa. Então, quando tinha alguém prestes a botar areia na questão do ganho religioso por intermediar o contato com Deus e a intervenção na tecnologia, para eu dominar a tecnologia, eu só largo para ti a tecnologia que eu achar interessante que tu use, e a tecnologia boa eu vou ficar, porque daí eu tenho poder sobre as coisas. Então se junta, né, e tem o setor econômico, tem um monte de coisa junto ali. Se junta toda essa galera aí, né, para calar toda e qualquer possibilidade de que o assunto OVNI venha à tona. Entendeu onde é que está o segredo da questão? Então assim, ó, morre o Papa João XXIII, que justamente tinha feito o contato. Se ele morreu entre 61 e 64 por causa que o John Kennedy e o Jango se encontram no enterro dele, né, e isso foi um pouco antes do golpe, e um pouco antes do assassinato do Kennedy, então foi entre 61 e 63. Então agora vamos lembrar quando que começou o Magic 12, quando é que foi o mandato do Truman? O Truman foi de 45 a 63. A 53, melhor dizendo. Depois em 53 entra o Eisenhower, e daí ele vai até 61. Entra o Kennedy, é assassinado em 63, em 22 de novembro de 63, assume o Lyndon Johnson, o americano. Presidente americano. Ok, gente? Então ali, ó, olha como fecha. Olha como fecha. O assassinato do Papa, agora, ou melhor, morte, né? Já estou crendo, já estou tendo meus motivos que ele não foi morto, como Getúlio Vargas não foi morto, como James Forrestal eu quero dizer, não foi morto, não morreu naturalmente, né? Foi essa, na minha concepção, pelo que eu tenho pesquisado. O Getúlio Vargas aqui no Brasil foi assassinado pelos mesmos motivos. Lá no fundo da coisa são pelos mesmos motivos. O James Forrestal, secretário americano, aí o não assassinato, mas a derrocada, né, do governo do Jango, tudo relacionado a esse assunto aí. Ok? Tudo para que o segredo não viesse à tona. Então, se no governo Truman é criado o Magic 12, que eu mencionei no último programa, dentre as ações desse Magic 12, eles sabem que eles têm, os 12 majestosos, eles sabem que eles têm que guardar esse segredo, né, a qualquer custo. Isso, né, uma das possibilidades é o silenciamento
né? Ou a queima de arquivo daqueles que eles não conseguem calar pelos meios deles. Primeiro eles tentam comprar, depois eles tentam ameaçar, e se não dá certo eles partem pro queima de arquivo, literalmente, ok? Então, gente, olha aí que interessante, né? A gente já tinha envolvido várias coisas ontem. Hoje a gente envolve mais o Papa nessa história toda, com o assassinato do Papa, por causa que ele teve o contato. A gente consegue perceber aqui então o envolvimento do Vaticano com o resto dos controladores, né, se juntando para que o segredo seja mantido. A gente encontrou um detalhe importantíssimo mencionado pelo Plínio Arruda, né, que provavelmente não tinha a menor ideia sobre o assunto OVNI, mas que presenciou todo o comando americano, né, nos bastidores do golpe de 64. A gente pegou o detalhe que talvez seja o âmago da questão de como o Lincoln Gordon consegue convencer o John Kennedy, por causa que ao interceptar, nossa, é aquela coisa assim, ó, deram a chave do galinheiro para a raposa, né? Por quê? Porque no momento que o Jango também não tinha a menor ideia, né, que o embaixador americano estava aqui. Ele sabia que ele tinha interesses comerciais, mas não fazia ideia do nióbio, para que servia esse nióbio, para que seria destinado, né? Mas ele estava ligado que eles estavam querendo fazer alguma coisa aqui, e ele provavelmente já não confiava muito nesse Lincoln Gordon, né? Mas como ele era o mensageiro, digamos assim, ele era o diplomata americano que estava aqui no Brasil, é ele que recebe a carta para levar pro Kennedy. E depois, repetindo de novo, porque esse quadro isso tem que ser prestado atenção, é um detalhe relevante, né? A maneira como o Kennedy recebe essa carta e como ele recebe o Jango quando eles se encontram no funeral do Papa João XXIII. Então, gente, vejam lá o vídeo do Plínio Arruda. Agora, tá, Luciano, mas os americanos, quer dizer que assim que eles vieram aqui no Brasil, influenciaram, mas como é que funcionou isso? Gente, segundo o Plínio Arruda, ok, existia aqui no Brasil uma indústria chamada ITT, que era International Telephonic Company, de telefonia de telégrafos, né, americana. Eles tinham um braço dentro dessa empresa, um instituto financiado por eles, que se chamava IPS, que era Instituto de Pesquisa Social. Só que esse Instituto de Pesquisa Social era uma fachada, segundo o próprio Plínio Arruda, era um biombo, né? Só para que eles não vissem o que acontecia por trás daquilo ali. E na verdade, esse Instituto de Pesquisas Sociais, que era a fachada, que ali é onde entra, para mim, pelo conhecimento que eu tenho hoje, foi a maneira que a própria CIA encontra para disfarçadamente fazer com que os intentos sejam efetuados, né? Sejam efetivados também. Aí o que acontece? O Jango não tinha a menor ideia da raposa que era o Lincoln Gordon. Então, quando ele entrega essa carta para ele, né, tá evidente que ele alterou essa carta de acordo com os objetivos da CIA e dos planos do MJ-12. Tanto que deu no que deu, né? A reação do Kennedy ao receber o Jango, eles não tiveram uma oportunidade de conversar sobre o conteúdo da carta, então nós jamais vamos ficar sabendo se isso aqui é só uma tese ou se tem fundamento no que eu tô falando aqui. Só que, cara, juntando todos os fatos, é óbvio. Pra mim fica totalmente evidente, cara, 99% de probabilidade que o Lincoln Gordon alterou o conteúdo da carta, né? E aí rolou essa parada toda. Foi a grande oportunidade que ele precisava para que o intento da CIA ou do Majestic 12 rolasse aqui no Brasil. E logo depois desse negócio do Kennedy aí, então assim, ó, quem tava começando a ficar inteirado com o assunto OVNI estava sendo eliminado. Aí rola o assassinato do Kennedy. Pouco tempo atrás rolou a morte do Papa 23. Pra mim, pelo que eu tô vendo aqui agora tudo, e sabendo que o Papa 23 foi o Papa do contato extraterrestre, pra mim o Papa 23 foi assassinado. Não sei muito sobre a morte dele, até agora eu vou pesquisar sobre a morte do Papa João 23. Vamos chafurdar lá, vamos ver o que tem nessa lama toda aí. Esse instituto de pesquisas que era disfarçado aqui no Brasil, né? Ele também tinha um tal de IBAT,
ou Ibade, porque não apareceu escrito, eu não consegui entender a pronúncia do Plínio Arruda lá. Mas enfim, o dinheiro saía desse ITT, caía num tal de IBAT, e esse IBAT repassava essa verba para o IPS, e o IPS, que era a fachada do negócio social lá, né, o Instituto de Pesquisa Social, o dinheiro vinha deles, da mão deles, através dos agentes que estavam infiltrados, disfarçados dentro desse IPS, é onde o dinheiro grosso, real, vivo, chegava na mão dos generais que comandavam o golpe. E aí tu tá, opa, então teve general comprado. Então agora a gente começa a entender por que o exército de Minas Gerais foi o que marchou com as tropas para Brasília. E aí de novo, pô, mas de todos os estados, por que Minas Gerais? Araxá, poderia ser Goiás. Araxá, Nióbio. Isso tá ficando divertido, né? Ai, ai, ai. É que nem um investigador que ele fica satisfeito quando ele começa a perceber que ele está chegando perto, né? O grande problema é que, no caso de um investigador de um assassinato, né, por mais contente que ele fique em resolver o caso, ele sempre vai ficar triste por ter havido o assassinato. É óbvio que eu preferia estar investindo o meu tempo e a minha energia para descobrir coisas boas, né, e não... Mas, cara, eu tô começando a ver o meu trabalho aqui, gente, como um médico ou um pesquisador que procura por uma erva que possa salvar uma doença, que possa ajudar a cura de uma doença. Sabe? Meu trabalho é mais ou menos esse, porque assim, ó... E quando a gente pesquisa a fundo, e Luciano, mas isso tudo aconteceu lá em 64, que relevância isso tem para os dias atuais? Gente, quando a gente começa a entender o modus operandi, né? E como funciona a cabeça dos caras e quais são as ferramentas que eles usaram para fazer tais coisas, a gente começa a perceber que, embora a tecnologia e as ferramentas tecnológicas, né, continuem sempre em evolução e talvez sejam bem diferentes do que há 60 anos atrás, ou sei lá quantos anos atrás, né, o fato é que a ideologia e os motivos continuam os mesmos. Supremacia bélica, controle da população. Então agora a gente começa a entender que não é teoria da conspiração a questão da nova ordem mundial. A gente começa a entender que sim, tem um grupo por trás comandando tudo isso, os governos são só marionete. Sim, os grandes líderes religiosos mundiais estão totalmente envolvidos porque tem muito a perder com essa questão. Sim, todos os grandes líderes econômicos estão envolvidos por causa que toda a economia vem da indústria, da tecnologia, então tá tudo ligado. Então a gente começou a trazer indícios da área econômica, da área de saúde, da área de medicina, né? da área religiosa. A coisa tá evidente demais. Aí gerou o título daquele programa que eu fiz. Pior cego é aquele que não quer ver. Então a gente ainda insiste em trazer todos os detalhes para, né, se nós tiver conhecimento do que pensa essa galera, do intento dessas galeras, de repente a gente começa a ficar mais ligado de como se defender disso. E de novo, se existe esse grande câncer, essa grande doença, eu acho que o nosso papel é buscar a cura. Ok, gente? Então eu vou ficando por aqui hoje com mais esses detalhezinhos que eu achei... Ah, desculpa, eu tenho que dar mais um detalhe porque eu falei em Vaticano, né? Falei em padre, falei no golpe, falei tudo. Olha o... Ah, Luciano, tu tá viajando, né? Tô, né? Então olha esse detalhe narrado pelo Plínio. Durante a conspiração para o golpe de 64, uma das ferramentas usadas pelo americano, sabendo que a Igreja Católica tinha um apelo muito forte, né? A religião católica era bastante presente na vida dos brasileiros naquele momento, né? Aí os políticos e os americanos que estavam interessados no golpe usaram isso como ferramenta. Então foi trazido lá dos Estados Unidos um padre americano, que é um tal de Peyton, né? Segundo o Plínio Arruda. Esse padre disse que era muito carismático, evidente, né? Porque é um padre, né? Mas ouçam. E esse padre entrava em cadeia nacional todos os dias no Brasil, aí ele rezava o terço,
Aí rezava uma vez o terço e deixava lá 5, 10 minutos e ó, descia o laço no Jango, cara. Atacava o Jango com todas as forças. Mas rezava mais um pouquinho do terço lá, separava mais 5 minutos, descia mais. E o que ele fazia? Né? Ele atacava exatamente aquilo que a gente colocou antes, que foi o que a CIA escolheu como motivo, né, para que o Nióbio, não podiam dizer que era por causa do Nióbio, evidente, e daí então que era a questão do comunismo. Então esse padre Peyton, né, ele falava aos brasileiros com o seu poder de eloquência, né, ele atacava o Jango dizendo que se o Jango continuasse, nós íamos ter um governo ditador, com regime comunista. E aí eles vão lá e fazem o golpe. E aí a coisa é tão, né, que agora a história fala por si, pessoal. E vejam como a conclusão se estampa na nossa cara. O discurso usado para derrotar, olha só, o discurso usado para derrotar, para tirar o Jango, é que ele ia ser um ditador comunista. Ele ia ser um ditador. Esqueçam comunista até, né? Ia ser um ditador. Aí eu pergunto pra vocês, o que aconteceu depois do golpe por 21 anos no Brasil? Ditadura?